Oi, alunos, tudo bem com vocês? Eu sou a Marta. Eu sou o Roosevelt. E se você chegou até aqui é porque você precisa estruturar o seu curso, Seu ciclo de palestras, um infoproduto, enfim, o que quer que você precise para que a sua mensagem, seu conhecimento chegue para outras pessoas, para outros alunos. Então prepare-se, separe um caderno ou um editor de texto da sua preferência para anotar tudo o que falaremos nesta aula. Lembre-se, conhecimento do assunto você já tem. Agora, como passar isso para aulas online é o X da questão, não é mesmo, Roosevelt? Exatamente, porque muita gente não consegue ou não tem a didática necessária para a transmissão do conhecimento, né? Nem todo mundo fez magistério, né? Nem todo mundo é professor nato. Então você tem que pegar algumas dicas, alguns truques para conseguir transformar isso numa coisa legal que vai atingir o pessoal que você quer atingir. Além disso, também tem o fator medo. Às vezes você tem medo de falar em público, falar com a câmera. Então, este curso é para você desinibir e utilizar toda a sua potencialidade para dar a melhor informação possível para seus futuros alunos. Não é mesmo, Roosevelt? Isso. Bem, muita gente hoje utiliza plataformas específicas para cursos. São muitas hoje, muitas concorrentes, onde você pode hospedar o seu curso e vendê-lo por lá e fazer toda a divulgação também por essas plataformas, por esses sites. Então vou deixar aqui um alerta bem importante. Se esse é o seu intuito, então você tem que ficar a par de todas as regras que regem os cursos nesses sites, tá? Porque nem sempre tudo que você vai colocar ali, nem sempre tudo que você vai subir para aquele site talvez esteja adequado. Então não custa nada, vai lá nos termos e condições do site, verifique o que pode, o que não pode, para você ter certeza e tranquilidade de que o seu curso vai ser aprovado e que você não vai perder tempo fazendo algo que depois vai ter que adaptar. O primeiro ponto, aonde você vai começar tudo para você estruturar suas aulas, infoprodutos, palestras e tudo mais, é na roteirização. O que seria a roteirização? Ele tem vários níveis. O primeiro nível é a decupação de toda a matéria que você vai passar, de forma a favorecer o entendimento para os seus alunos. Então, por exemplo, vamos supor que você faça um curso de como fazer bolo para a pessoa que nunca mexeu na cozinha, é novato, não sabe nada, olha a forma, acha que é um extraterrestre, qualquer coisa do gênero assim, ok? Baseado nisso, o que você vai ter que pensar? Quais são os ingredientes, o forno, as formas, outros ingredientes, farinha, chocolate em pó, extrato de baunilha, utensílios que você vai utilizar, espátula, às vezes uma batedeira, coisas do gênero assim. Então, você vai ter que decupar tudo que você precisa. Esse é o primeiro ponto da roteirização, você vai decupar. Depois, vem na sequência, planejamento de aulas, mais as tarefas que estarão agregadas a ele. Então, o que seria? Você vai para o bolo ser bem executado, você vai ter que primeiro escrever uma receita passo a passo, tempo de preparo, tempo de descanso, escolher a louça que você vai servir. A receita vai ser o coração do seu planejamento de aula, ok? E todo o restante que está junto com isso que eu já exemplifiquei. A terceira parte é criar um roteiro. Como é que é isso, Roosevelt? Bem, gente, então a criação do roteiro ela envolve vários fatores. A gente tem aqui um resumão que vai ajudar vocês que estão começando. Então, quando você cria um roteiro, você tem que ter em mente tudo aquilo que você precisa mostrar para que a sua mensagem seja bem recebida do outro lado. Então, o exemplo de roteiro ele pode conter a descrição de toda a ação daquela cena, o que vai acontecer ali. Imagine que você vê um filme e tudo que acontece na cena, o mocinho correndo atrás do bandido, a polícia chegando, outras coisas acontecendo, tudo aquilo tem que estar descrito. Então, no exemplo do bolo, da receita de bolo, o roteiro vai ter que dizer que você vai mostrar a panela, que você vai ter que mostrar quais são os ingredientes que já estão pré-separados, que você deve colocar as medidas para que as pessoas saibam o que usar, o que não usar. Então o roteiro descreve tudo o que está acontecendo ali, toda a ação. Os diálogos também, então tudo que você planeja falar, por mais que você queira e possa improvisar na hora, o roteiro está dizendo tudo na ordem. Então tudo que você precisa indicar naqueles momentos.
Até porque se você fizer tudo de improviso, pode ser que você esqueça de algo, erre a ordem das coisas. Então tenha um roteiro de tudo que você precisa explicar, tudo que você precisa falar para o seu espectador. Inclusive, Roosevelt, se a pessoa às vezes não quer ler como está descrito lá, item por item, que faça tópicos para pelo menos na hora de falar, tenha os tópicos e desenvolva o texto lá. Exato, até porque se você já domina bastante aquele assunto, já está ensaiado, só de ler o tópico você já vai discorrer normalmente. Então, mesmo que você use somente tópicos, ele vai ter que ser na forma de roteiro. Então, ele vai ter que ter uma ordem cronológica que você precisa seguir, certo? Senão, na hora da edição, você vai se perder sem saber direito qual a ordem das coisas. Então, roteiriza tudo antes. Outras coisas que um roteiro deve ter, legendas, importante isso. Então, se você, em uma determinada cena, precisa colocar uma legenda, que é um recurso muito usado, não só em filmes, mas quando você precisa dar uma informação importante, adicional ao que o espectador está vendo, então você usa a legenda. Então, no roteiro, coloca a indicação. Inserir legenda explicando as medidas que estão sendo utilizadas na receita do bolo, por exemplo. Assim você vai lembrar de colocar essa legenda lá na pós-produção. Outras coisas que temos são as vinhetas, que todo mundo já deve conhecer. Quem vê filmes em streaming sabe, quando começa um programa, tem a vinheta do programa. No encerramento, no fim. Então você pode criar a sua própria vinheta, usar alguma que esteja pronta ou encomendar alguma para alguém que faça isso. Então isso é bem interessante, é um recurso bem legal. E finalmente os efeitos. Os efeitos podem ser de vídeo e sonoros, né, Marta? Fala um pouco. O vídeo você tem ou um desfoque ou um fade out, fade in, que eu vou mostrar aqui. Também tem outros efeitos, porém a gente vai passar também para o áudio. Então o áudio o que pode ser? Pode transformar minha voz numa voz super fina. Isso colabora para o enredo que você quer passar para o seu aluno. Exato, às vezes você quer inserir um alívio cômico, que a gente vai falar depois, que é isso. Então você pode usar esse recurso. E é bom porque numa aula que pode se tornar longa, numa palestra que pode se tornar muitas vezes cansativa para quem está assistindo na tela de um celular, na tela do computador em casa, então é bom você inserir esses recursos. Além do mais, quando você utiliza esses efeitos, você também salienta certas mensagens. Então, quando você quer dar uma intensidade maior a alguma coisa que você esteja falando, quando você insere um efeito, isso automaticamente chama a atenção de quem está assistindo. Então, isso é muito legal. Exatamente. Inclusive, isso faz com que a pessoa se lembre muito mais da sua aula do que se for uma aula, não digo que é enfadonha, mas eu digo que é muito como é que eu posso falar? Linear. Linear. Ajuda também, de certa forma, a ter uma leveza na hora de você passar o seu conteúdo. Depois disso, da criação do roteiro, você vai passar isso para um storyboard. O que é storyboard? Se você está familiarizado com HQ, com história em quadrinhos, aquilo é um storyboard. Então, aquilo que mostra a ação realmente, o que está aparecendo, o que vai ser feito. Vamos no exemplo do bolo. Se você pega e está colocando um bolo de maçã, por exemplo, você vai mostrar a maçã sendo misturada com a massa do bolo. Isso, no storyboard, vai mostrar que está a maçã, depois cortando a maçã, depois jogando a maçã. E não se preocupe, não precisa fazer nenhum desenho super elaborado, né, Roosevelt? Pode ser desenho palitinho mesmo, mas com que você tenha uma ideia do que realmente vai ser captado pela câmera. Isso é muito importante, porque muito mais do que o storyboard ser uma simples história em quadrinhos, mostrando o que está acontecendo, ele também te ajuda a montar a cena. Então, se você, por exemplo, tem um plano aberto, que seria mais ou menos isso. Então, você vê as pessoas e vê muito mais do lado, a grosso modo, tá? Então, se você, na sua aula de culinária, que você está falando do bolo, e é importante chamar a atenção e mostrar o foco da coisa, então na hora que você tem a farinha e mistura, não bate, mas mistura e tem diferenças, né? Eu descobri isso com a minha mãe. Então talvez seja importante que a cena se aproxime daquela ação que está acontecendo. Close, né? É como se fosse um close. Então isso no storyboard você também vai colocar. Então no storyboard você desenha a tigela com os ingredientes sendo colocados e ela vai estar bem mais aproximada no desenho.
Então isso já vai te lembrar que, opa, aqui eu tenho que aproximar a câmera, aqui eu tenho que fazer uma gravação mais próxima. Então o Storyboard ele ajuda a você tomar essas decisões na hora que vai gravar o curso, gravar a palestra. De certa forma ele desmistifica aquele negócio de só ter um plano, né? Você pode enriquecer dando esses planos, esses detalhes nos ingredientes ou em qualquer outra aula que seja o tema, né? O Storyboard é dividido em 2 tipos, o visual e o não visual. O que seria o visual? Você vai estar mostrando realmente os ingredientes, a maçã sendo despejada ou cortada e tudo. Isso visualmente acompanha o andamento de como se faz um bolo. Agora, não visual, numa aula de inglês, por exemplo, né, Roosevelt? Como é que a pessoa vai passar o conteúdo de uma forma que seja visualmente atraente sem ter o recurso visual? Pode parecer complicado no início, né? Quando você fala, poxa, eu estou apenas dando uma aula que eu mais falo do que qualquer coisa, né? Poderia dar um exemplo de yoga aqui, onde você poderia no Storyboard mostrar que o foco vai ser na posição, que você tem que mostrar as mãos, tem que mostrar a postura de um outro lado. Você, de certa forma, fica até fácil de montar o Storyboard, sabendo disso. Agora, e para quem dá uma aula muito mais técnica, que fala-se muito mais do que mostra-se, do que age. Então você pode usar os recursos do Storyboard juntamente com o seu roteiro da seguinte forma: se você, da mesma maneira que eu dei o exemplo de colocar foco nas coisas para reter a atenção, você pode fazer isso também numa aula técnica. Então vamos supor que se você dá aula de inglês, como a Marta deu o exemplo, né? Quando naquela aula, em algum ponto, você precisa dar ênfase a algo que é muito importante, vamos dar um exemplo aqui, falsos cognatos, né? Que são as palavras que têm um som, lembra de uma tradução, mas na verdade ela quer dizer outra coisa. Então elas são pegadinhas. É um roteiro, uma hora muito boa de você no Storyboard colocar foco na sua face, foco no seu rosto, dando a mensagem, foco no livro ou no caderno que você está escrevendo. Então você pode colocar ali no Storyboard que nessa hora a tela tem que congelar e você vai colocar aquela mensagem falsos cognatos bem grande na tela para que a pessoa leia e nunca mais se esqueça. Então, Storyboard também você pode ser criativo para passar a sua mensagem. É um exercício, porque se você deixar isso tudo para a hora que vai gravar, é complicado. Então, tenha as ideias antecipadamente, passe para o Storyboard, imagine como que você pode reforçar a mensagem que você está dando ali e descreva aquilo no Storyboard. Faça um desenho, faça um texto dizendo o que você tem que mostrar naquela hora, se você precisa mudar o foco, mudar o ângulo da câmera para aquilo reforçar a sua mensagem. Então o Storyboard ele serve também dessa forma. É isso, gente. Agora, se você está em dúvida como é que eu vou fazer esse Storyboard, meu Deus, o que eu faço? Ai, não se preocupe. No material complementar, nós já temos a folha de Storyboard para você. Ou seja, você já não precisa se preocupar com isso. Você só vai precisar se preocupar com a sua aula. Bem, pessoal, depois do processo de roteirização, está tudo pronto. Agora é só gravar, né? Não. Agora é uma hora muito importante, que é a hora da revisão. Por quê? Porque sim. Então, mesmo para uma revisão, a gente tem aqui algumas dicas importantes que a gente acredita que vocês devam seguir para que o projeto, ao final, fique bem feito. Uma vez que você tenha o roteiro pronto, os storyboards, dê uma olhada em tudo, leia e releia tudo aquilo. Veja se está compreendido todo o material que você pretende gravar. Veja se tudo que você pensou em mostrar no seu vídeo, na sua aula, na sua palestra, se está tudo ali, se não falta nada. Veja se você não pecou pelo excesso. Talvez algumas partes possam estar muito extensas e outras estão muito superficiais. Então é uma hora que você deve realmente fazer essa segunda, talvez até uma terceira leitura, verificar se está tudo a contento. Aqui no caso, se possível, verifique alguém que possa ler e verificar o storyboard, tanto o roteiro quanto o storyboard, para você, para ver se a pessoa entendeu, compreendeu, se tem alguma dúvida.
Porque muitas vezes quem escreve, quem roteiriza, às vezes não verifica os erros ou uma falta de alguma informação, porque você já sabe, é óbvio para você, mas para quem você está passando o conteúdo, às vezes não é. Então, sempre tendo uma pessoa para te ajudar a dar uma olhada, dar uma lida, nossa, faz toda a diferença, né, Roosevelt? Exatamente, ele vai ser uma espécie de revisor do seu material. Então você, claro, vai explicar o que você quer, qual o seu intuito com aquele material, o que você pretende atingir, e ele vai revisar de uma maneira crítica e dizer se realmente tudo que você planeja está ali. Então uma segunda opinião é sempre muito boa. Isso é muito comum em editoras, em jornais. Sempre é bom uma revisão, não só pela questão de língua portuguesa, não é isso, porque aqui a gente está falando de vídeo. Então muitas vezes um erro de português ali não vai afetar, mas sim um erro de sentido. Se aquela mensagem ela está efetiva. Então isso é muito importante, porque não adianta você pegar um roteiro, dedicar um tempo a ele e não fazer essa revisão crítica, porque senão lá na frente você vai gravar o material, vai assistir o material e vai pensar, puxa, não ficou bom, faltou algo, isso aqui sobrou, aí eu vou cortar, vai ficar pequeno, vai ficar fora daquilo que eu imaginava, fora daquilo que eu queria transmitir. Então por isso que você tem que fazer isso lá no começo mesmo. Fez o roteiro, faz a revisão, faz a leitura, peça para outra pessoa também te ajudar. Exato. Aproveite esse feedback e aí sim você faz a alteração e tudo mais para se adaptar da melhor maneira possível e para melhor entendimento, como o Russo já falou. O próximo passo é você pegar esse storyboard, não, é você pegar esse roteiro e ler em voz alta. Se você vai dividir, como a gente aqui divide entre eu e o Russo, fazemos uma leitura em conjunto para verificar se falta alguma coisa, se precisa acrescentar algo, se às vezes um complemento que o outro faça é muito mais efetivo do que uma pessoa só falando o tempo inteiro. Esse tipo de coisa que quando você faz essa leitura em voz alta, como se estivesse mesmo fazendo a aula, como a gente está fazendo aqui, você simula o que vai ser real, o que você vai realmente passar. Se possível, esse tipo de teste, se você puder ter uma outra pessoa na equipe fazendo a gravação, também ela vai ajudar a enriquecer mais esse teu material, né, Roosevelt? Exato, ou seja, essa gravação que a Marta citou é basicamente para te ajudar, para ver como que está ficando, não é a gravação real, a gravação final que você vai usar, mas sim é um teste gravado. Digamos que você chegou em Hollywood e vai fazer um teste para um papel, você vai lá e brilha, e arrasa, e aquilo é gravado, justamente para que você tenha uma visão crítica e saiba antecipadamente ao dia da gravação se aquilo está funcionando, se você está conseguindo se soltar da maneira que você imaginava. Então é muito bom fazer esse teste, essa leitura inicial, porque você vai poder verificar se a dinâmica está boa, se a mensagem está interessante, está agradável, e tem que estar agradável não só para quem vai ouvir, para quem vai te assistir depois, mas para você também, porque muitas vezes a gente escreve algo e no papel está muito legal. Na hora que a gente vai falar, colocar isso para as outras pessoas, o discurso não ficou bom, né? Então você fala, puxa, não caiu bem, né? Não caiu legal. Aí você às vezes quer até abandonar aquilo e fazer de improviso. Então é bom fazer esse teste antes, porque aí você já tem condições de alterar e deixar de um jeito que você consiga executar da melhor forma. Como é que você costuma falar de marceneiro? Meça 2 vezes, porque aí você corta somente uma. Porque se você só medir uma e está errado e cortar, você vai ter que refazer tudo. Então não custa nada você dedicar um tempinho extra para ter certeza que o material vai ficar muito bom. Depois disso, se for preciso, faça uma segunda leitura, só que antes de você iniciar essa leitura, faça exercícios de dicção. Nós vamos deixar aqui os links para você verificar alguns exercícios de dicção de algumas pessoas conhecidas na área. O que é interessante você fazer referente a isso? É bom porque você vai ficar com uma voz mais audível, ou seja, você vai conseguir transmitir muito melhor do que você pegar e às vezes você tem um problema
Não é um problema, na verdade. O exercício de dicção vai ajudar você. Não precisa ser um mestre de cerimônias nem nada, mas que seja pelo menos um pouco melhor para que a sua mensagem seja passada de uma maneira clara. Exatamente, porque mesmo quem tem uma boa oratória, normalmente, pessoa falante que se sobressai nas reuniões e conversa bem, muitas vezes na hora que você fica de frente para a câmera, você trava, você sabe que está sendo gravado. Então isso te atrapalha muito. Os exercícios de dicção, eles te ajudam não só a soltar a voz, não só a soltar a língua e falar de forma pausada e clara, de uma maneira que as pessoas entendam, não de forma robótica, não é isso. Muita gente consegue falar de forma natural, porém, mesmo assim, ela usa os exercícios de dicção para conseguir melhorar isso, aprimorar. É diferente de fazer uma live, onde é tudo mais à vontade. Quando você está gravando algo, aquilo tem que ser um pouquinho aprimorado. Então, no começo é estranho, mas depois você se solta e vai bem. A gente já falou algumas coisas aqui interessantes e tem algo que a gente deu um spoiler lá no começo, né? Que é o tal do alívio cômico. O que seria isso, gente? Calma, ninguém quer que você pegue o seu curso, que ele é super sério, é um material que você se dedicou, a sua palestra é uma coisa muito interessante que você acredita, seu infoproduto vai mudar a vida das pessoas e transformar isso em algo que não seja sério, não é isso. O alívio cômico é tão somente um recurso que você pode usar ou não, ele é totalmente opcional, porém ele costuma funcionar. Nos dias de hoje é algo que tem uma procura muito grande. Os comunicadores usam isso com uma frequência cada vez maior. Por quê? Lembra quando você tinha aula ou no cursinho, ou na faculdade, ou mesmo no colégio, e tinha sempre aquele professor que não era nada sério? A aula dele era boa, mas em determinado momento ele quebrava o gelo. Então ele fazia uma brincadeira, ele contava uma história engraçada, uma curiosidade, as pessoas riam e depois voltavam a estudar seriamente aquilo que estavam estudando. Então o alívio cômico, ele quebra o gelo, ele dá uma quebrada justamente naquele ritmo muito austero de uma aula, de uma palestra, de alguma coisa que você esteja falando que precisa de total atenção. Então, em alguns momentos, você pode soltar alguma coisa engraçada ou interessante ou descontraída simplesmente para que você consiga assim reter a atenção da pessoa e ela sorri e ela continua assistindo o que você está falando e ela continua acreditando em você. A Marta tem uns exemplos para dar sobre isso. Tem a Natália Arcuri, que é do canal Me Poupe, é um dos maiores canais de finanças do mundo e é brasileiro. E ela tem uma forma muito descontraída de explicar como investir em ações, como cuidar da sua saúde financeira de um modo extremamente descontraído, que até você fica prestando muito mais atenção por causa disso, por causa dessa descontração. Imagina só, falar sobre finanças, que é, de certa forma, um assunto bem pesado, chato. A maior parte das pessoas acha que é chato e tudo. E ela desmistificou tudo isso no canal dela do Me Poupe. Ela usa o alívio cômico, digamos que de forma plena. Não tem um vídeo dela que você não perceba isso acontecer. Ela sempre solta alguma coisa interessante, alguma piadinha, algum recurso que vai te fazer não só dar risada, não é um programa de humor, mas você fica interessado em continuar assistindo. Agora, tem um detalhe muito importante aqui, porque depende, claro, o quanto você vai colocar de alívio cômico depende, claro, do seu público, daquele que vai obter sua mensagem, que vai receber sua mensagem. Dependendo de quem você quer atingir, o nível de alívio cômico ele vai ser muito pequeno ou vai ser médio. Então você tem que ter, claro, ponderação para inserir isso nos seus vídeos, tá? Então pega leve, para não ficar também uma coisa muito exagerada. Também tem outra coisa, Uso. Às vezes a pessoa que está transmitindo a mensagem tem esse traquejo mais humorístico. Então por que não inserir? Siga aquilo que realmente você é. Você não precisa pegar e emular uma pessoa completamente diferente, durinha, não sei o que, seriedade e tal, senão você vai se transformar num robô e vai ficar a sua aula, sinceramente, muito chata. Claro. Agora, se você pegar e saber equilibrar entre a sua essência, que é um pouco mais humorística, com relação à sua aula,
puxa, vai ser o melhor dos mundos para você. Você realmente vai ter uma aula que atrai muito mais alunos do que uma aula chata, tal, ou simplesmente uma aula totalmente palhaço, mas não é você. Se você achar que o seu conteúdo ficou longo, cansativo e tudo, não tem problema, divida as suas aulas. Se precisar dividir em 1, 2 ou 3, é melhor, porque assim você tem certeza de que a sua mensagem vai ser transmitida da melhor maneira possível para o seu aluno, certo, Roosevelt? Exatamente. Quando a gente fala de dividir aulas, a gente não está falando, por exemplo, numa divisão de tópicos normal, porque talvez você esteja, vamos falar num exemplo de aula de culinária, você vai falar sobre sobremesas, você vai falar sobre compotas, você vai falar sobre massas, por exemplo, massas doces. Então, talvez a primeira aula de sobremesas você tenha que dividir em 4 vídeos, talvez. A outra aula você tenha um vídeo só para explicar tudo. A questão é ponderar. Se o teu material ele realmente é muito denso, então talvez seja interessante você fazer a aula 1, aula 1B, aula 1C, depois aula 2, depois aula 3, aula 3B, aula 3C. Isso vai depender da sua estruturação, daquilo que você está montando. No caso de um curso, por exemplo, isso é muito importante. Você dividir de uma maneira que transmita aquilo para a pessoa. E assim ela vê que a aula 1 é sobre um tema X, ela divide o dia da semana que ela quer estudar sobre aquele tema e ela tem uma ideia de quanto tempo ela vai ter que estudar aquilo, não só ver as aulas, mas a fazer anotações, consultar um material complementar. Então você tem que ter ideia de como você vai dividir isso. Tem muita gente que compra muita aula online, só que não assiste toda ela. Por quê? Tem uma evasão muito grande com relação a isso. Então, por isso que é bom você ponderar em todos esses tópicos que a gente falou até o momento, para a sua aula ser mais interessante, que você passe a mensagem completa para ela, sem ela abandonar. Ou, pelo menos, você evita uma quantidade maior de abandono para a sua aula. E para finalizar essa parte de revisão, tudo que você fez, está tudo ok, tudo mais, já passa para a próxima. Agora, se você ficou desconfiado que tem alguma coisa que não está muito bem colocada, sabe aquela pulga atrás da orelha? Então mude e mude agora. Por quê? É muito melhor você mudar agora do que você pegar no meio da gravação, descobrir que você precisa fazer de outra forma. Exato, gente. É o momento antes de gravar que você tem para rever tudo. Tá? A gente sempre fala de revisão em todos os tópicos, mas agora, mais do que nunca, digamos que é um pente fino que você vai fazer e verificar se ficou alguma coisa de fora, alguma coisa em excesso, alguma coisa que precisa ser melhorada, que você precisa complementar. Veja tudo, porque assim na hora da gravação você se preocupa com outras coisas e não mais com o conteúdo, e sim com a forma, que é tão importante quanto o conteúdo. E agora nós vamos para qual? Para a gravação? Mentira! Tem alguma coisa, um recadinho para vocês antes, não é, Roosevelt? Claro, né, gente? Então não é só sair gravando, ligar a câmera, não. Tem algumas coisas importantes antes. Quando você vai gravar, obviamente você só precisa de uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. É isso? Como dizia Glauber Rocha? Não exatamente, né? Claro, a ideia partiu lá atrás, você já roteirizou e chegou a hora de gravar, câmera tá aí, celular a postos, luzes e é só sair gravando, né? Não é bem isso. Então vamos lá, temos algumas dicas. Antes de você começar a gravar, você precisa de um planejamento. Então você pensa que para gravar aquele seu material, você necessita de tantas horas de gravação, tantos dias. Lembra que você fez alguns testes antes, né? Então aquilo já deu para ter uma ideia do tempo necessário para que você grave todo aquele material, aquelas aulas, aquela palestra, aquele seu material que você quer fazer ficar incrível para depois oferecer para os seus alunos. Então planeje um cronograma de gravação, por exemplo. Você verifique que você precisa, por exemplo, de 4, 5, 6 dias de gravação. Como assim 6 dias? O dia inteiro? Não, mas você tem horários no dia que você vai dedicar para aquilo e você sabe que sua vida não para, né? Você tem outras tarefas para fazer. Então é importante que você tenha esse cronograma bonitinho, bem feito, para que você consiga chegar do início ao fim. Porque senão, se você achar que vai ligar a câmera e já gravar tudo de uma vez, nem sempre funciona. Então pense
pensa um pouquinho antes, planeje um pouco antes, coloque um roteiro que seja no papel mesmo ou no computador, mas tenha isso em mente antes de gravar. Além de fazer esse cronograma de gravações, porque você precisa que o material fique bem feito, fique conciso, fique agradável, né? Fique tudo muito bem adequado com o roteiro, com tudo que você planejou antes. Tem outra questão, a questão técnica. E o que seria a questão técnica? É como efetivamente você vai gravar. Afinal de contas, você vai gravar onde? Você tem um espaço específico para essa gravação? Você vai gravar no seu escritório, na sua sala, na tua garagem? Enfim, como que você vai preparar esse local? Aqui, por exemplo, a gente tem um local preparado para a gravação. E a gente usa basicamente só para isso. Então nós fizemos essa preparação antes, para que o material fique um pouco mais agradável, para que não fique uma coisa mambembe. Não é legal isso. Então pense nisso, prepare um local específico, imagine as dificuldades que você vai ter na hora de gravar. Lembre-se que você precisa que a câmera fique num tripé, se possível. Lembre-se que você tem um recuo para conseguir captar a imagem. Então você vai ter que fazer esse exercício técnico para conseguir que o local de gravação fique legal, fique bem interessante. Então tudo isso é importante para que a gravação fique interessante, fique bem feita, fique agradável, tá? Outras coisas que você tem que ter em mente são os recursos de cena que estão disponíveis. Tudo bem, nada impede de você ir para uma sala, uma parede branca, colocar a câmera aqui e claquete, vamos gravar. Nada impede, porque afinal de contas o principal é o conteúdo, a gente sabe disso. Mas a forma, ela ajuda um pouco, ela é bem interessante hoje, ela enriquece o teu material e, consequentemente, ela vai fazer com que a sua mensagem seja mais bem vista. Então, pense em objetos de cena que o seu material possa requerer. Pense onde você vai fazer, se você vai fazer na tua mesa de trabalho, se você tem uma mesa específica para isso, se você vai precisar de um computador à tua frente, se você precisa de um espaço onde você vai preparar algum material. Vamos supor que você vai fazer um material que fala sobre jardinagem, né, Marta? Então, a Marta é muito boa com jardinagem. Então, ela, obviamente, se fosse fazer, melhor que a média, vai. Se você fosse fazer algo do gênero, você ia ter... Eu não poderia estar aqui, porque não teria espaço para mim, porque ela teria que ter os vasos, teria que ter os materiais para mexer com a terra, ela teria que talvez imaginar uma câmera mais angulada para que mostrasse de cima para baixo. Então tudo isso você tem que também planejar. Da mesma maneira que você planejou o seu roteiro, a roteirização, você também vai dar um valor importante para a hora de gravar. Qual vai ser o seu ambiente de gravação. Por isso que é importante, Russell, na hora que você está fazendo storyboard, você colocar lá o enquadramento. A gente vai disponibilizar aqui também mais um link para você dar uma olhada como é que são feitos os enquadramentos, as nomeações, a nomenclatura. Por quê? Porque isso é importante na hora de você passar isso para um terceirizado que vai fazer a sua edição, por exemplo. Ou mesmo, se for você também tem uma orientação mais fácil, mais tranquila, sem você ficar pensando, nossa, agora eu esqueci, mas tem uma gravação, um detalhe. Nessas horas ajuda bastante. Então, por isso que a gente reforça muito o uso do storyboard. Tem gente que morre de preguiça referente a isso. Mas ele é muito importante para ter essa organização na hora que você for gravar para valer. Esperar ela passar. Ele. Os cãezinhos andando aqui na sala do lado.